Fala meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor para essa grande partida de hoje à noite contra a equipe da LDU. São Paulo que precisa de uma remontada, vencer pelo placar com uma diferença de 3 gols para se classificar para as semifinais da Libertadores e encarar o Palmeiras que se classificou na noite desta quarta-feira. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação final do São Paulo. Marcos Antônio é uma dúvida para essa partida. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários de quanto o São Paulo vai vencer essa partida. E vamos aí com o vídeo. Informações do São Paulo, tá sempre no YouTube da ESPN, o Gustavo Zupac também já está por lá, porque o Zupac é o seguinte, hein? Aí é onde o torcedor é mais popular e é o torcedor que vai conduzir o São Paulo a mais uma semifinal de Libertadores. Será que vem um choque rei pela frente, hein, Zupac? Pois é, e sabe, Bruno, a galera fica meio dividida, porque tem hora que você ouve torcedores dos dois lados e eles querem o choque rei pela rivalidade, porque os São Paulinos se acostumaram a ganhar do Palmeiras, né? Copa do Brasil, Paulistão em algumas temporadas, mas tem hora que não, ó, o palmeirense fala, quer saber? Prefiro o LDU, melhor encarar a altitude, mas porque é um adversário mais fácil. Essa história do clássico divide os torcedores, e a galera que vai estar aqui para empurrar o São Paulo nessa tentativa de remontada contra a LDU vai ter que cantar muito forte, porque tá frio, então vai ter que esquentar mesmo. O termômetro marca 18 graus aqui na zona sul de São Paulo, mas pelo vento, sensação térmica agora, né, perto do meio-dia aí, 14 graus. Então à noite, você que já frequentou tanto aqui no Morumbi nos nossos tempos de reportagem, sabe que à noite o bicho pega, a ventania aqui é braba. Bruno, eu tenho preocupação em relação ao ataque do São Paulo e é por aí que eu quero entrar nessa conversa para depois ouvir o Silas e a Mari também. Porque a gente sabe, o São Paulo tem a missão que é tirar o 2-0 que a LDU construiu lá em Quito. Para isso, o São Paulo tem que, evidentemente, fazer gols, de preferência não tomar. E fazer gols tem sido uma missão complexa para este momento do São Paulo. Tava dando uma olhadinha nos números e olha só a discrepância nos últimos 4 jogos, ou seja, desde que o André Silva se machucou contra o Galo, e àquela altura o André já era o último centroavante disponível. Tem o Dineno, né, que pouco joga, mas depois do Caleri, depois do Rian, sobrou o André, e o André fazendo gols, para mim até um jogador subvalorizado, um cara muito importante para a temporada do São Paulo, mas desde que o André Silva machucou, o São Paulo diminuiu a sua produção de gols de 1,46 por jogo para 0,25 gols por jogo. Nos últimos 4 jogos, a média de gols do São Paulo é 0,25 gols por jogo. Isso para um time que tem que fazer pelo menos 2-0 para levar para os pênaltis hoje. Então essa é uma preocupação. O ataque tem que responder. E aí tem uma questão para o Crespo resolver. O Luciano vai jogar, espero que com um aproveitamento melhor do que o que ele teve em Quito, mas e o parceiro dele, né? Ferreirinha ou Rigoni? Rigoni é um cara de um pouco mais de imposição física, Ferreirinha é um cara de correr mais no espaço. Não sei se a LDU vai dar espaço para o Ferreira correr, mas também são decisões, o Rigoni não marcou ainda, desde que voltou ao São Paulo, são decisões que o Crespo tem que tomar para montar o São Paulo o mais forte possível, para tentar vencer a LDU, ou para decidir nos pênaltis e rezar para São Rafael, ou para resolver com uma goleada e no tempo normal carimbar a vaga para a semifinal. Como falamos antes, Lucas no banco, boa notícia, vamos ver por quanto tempo o Lucas pode jogar, o joelho direito é o que preocupa. Marcos Antônio também deve ficar no banco, essa é a má notícia, ele é um cara tão importante para esse meio campo. Alisson ou Pablo Maia, um dos dois será o parceiro do Bobadilha no meio campo, e o Mailton começando mais um jogo como titular pela ala direita. O Cédric é o dono da vaga, mas até pela virose que teve, o Cédric não vai jogar desde o princípio, e pensando na proposta do jogo, pode ser uma boa, né? Porque o Cédric, claro, um cara super experiente, mas é um lateral um pouco mais cadenciado, um lateral mais do passe. O Mailton é uma flecha pela direita, né? A gente transmite a Série B, o Mailton era um dos melhores jogadores da competição pela Chapecoense, formado no Palmeiras, passagem pelo Galo, fez uma boa estreia, né? Bom início no São Paulo. Então ter um Mailton bem forte pela direita pode ser um dos caminhos para o Tricolor tentar reverter contra a LDU do Thiago Nunes. Bruno, as pessoas tratam a LDU como um time fraco. É bom sempre lembrar, né? A LDU foi a primeira colocada na chave do Flamengo. A LDU eliminou o Botafogo e acabou de vencer o São Paulo. Então, mesmo sem ter jogadores de muito nome, é um time bem trabalhado pelo Thiago e que vai tentar dificultar a missão por aqui.
Exato. O São Paulo até fez um bom jogo lá, não é, Silas? O Rafael Zupac citava que, de repente, o Rafael pode ser um personagem, pode mesmo, porque ele tem sido para o São Paulo na Libertadores. Mas começando pela primeira questão do Zupac, que é o ataque, que tem esses desfalques, né? Vem colecionando desfalques importantes e desde a saída do André Silva diminuiu esse poder, Silas. O ataque preocupa, Bruno, né? Zupa, abraço pro Zupa também. Mas o São Paulo tá chegando, tá criando situações de jogo. E isso é legal. Tudo bem, Matheus Alves já não está, Ferreirão já não está, jogadores que foram importantes, principalmente no jogo contra o Libertad lá, que entraram, todo mundo ficou naquela expectativa, os meninos, Rian machucado. Isso acontece. Agora, foram 2 erros os gols da LDU lá. Tanto o primeiro gol, tanto a 3 zagueiros, a falha, como o segundo gol, uma saída errada do Ferrarese ali, tentando achar o Pablo Maia por dentro. De repente, volta de lá com 1-0 só, o jogo está totalmente aberto. Precisa fazer o que o Palmeiras fez. Não entrar na pilha da LDU, não entrar na pilha da Cera, jogar o jogo, fazer um gol no primeiro tempo e ir para cima da LDU, tentar ir pelo menos para os pênaltis. Agora pode acontecer o que o Zupa falou. De repente a coisa encaixa, Luciano é goleador e o São Paulo consegue, dentro do próprio jogo, passar essa eliminatória. Ô Zupac, aí dá pra gente confiar mais em quem? Nessa experiência e como em jogos grandes o Luciano é importante? Ou o Rodriguinho já pode assumir esse papel maior de protagonismo pra você? Eu não acho justo colocar no Rodriguinho, não. Ele fez bons jogos, especialmente no Morumbi, mas não dá para em um jogo como esse, com o tamanho da montanha que São Paulo tem para escalar, colocar essa responsabilidade no Rodriguinho. Acho que ele pode ser uma peça importante, mas hoje se espera mais do Luciano. O próprio Luciano admitiu que os gols que ele perdeu em Quito fizeram falta para o São Paulo. Agora, dentro dessa má fase, o Luciano está inserido, né? Porque a gente falou, o São Paulo não tem o Caleri, São Paulo não tem o André, São Paulo não tem o Rian, que poderia ser. São Paulo vai ter o Lucas no banco, sei lá, por 15, 20 minutos. São Paulo não tem o Oscar, mas tem o Luciano, né? Durante todo esse período em que o ataque caiu de produção pelos desfalques, o Luciano continuou. Então ele tem que dar uma resposta. Já são 11 jogos de jejum. O Luciano não marca 11 jogos desde o dia 24 de julho. Então quando a gente olha para quem pode chamar a responsabilidade em um duelo como esse, o Luciano pode. Então, se ele tiver numa jornada inspirada, São Paulo tem por onde tentar encontrar caminhos contra a LDU, que é um time que vai se comportar da maneira que costuma se comportar nos jogos fora da altitude. Quando joga em casa, a gente chama de 3-5-2, porque são 3 zagueiros e os 2 alas, né, o Quinteiros pela direita e o Brian Ramírez pela esquerda, muito espetados. Quando joga fora, a gente chama de 5-3-2. Esses caras vão jogar mais baixo, vão tentar marcar mais baixo, para a LDU sair em contra-ataque quando recuperar a bola. Então vai ser um exercício também de paciência para o São Paulo. E aí quando a gente pensa em jogo de paciência, a gente lembra do trabalho de bola de formiguinha do Marcos Antônio. Não ter esse cara desde o princípio é outro problema que o São Paulo vai ter que lidar no jogo de hoje. Entre Alisson e Pablo Maia, o Alisson combina mais com essa característica. Vamos ver qual vai ser a escolha do Mr. Hernan Crespo para esse problema que o São Paulo ganhou para o meio campo, que o André Plihal trouxe ontem a informação em primeira mão. Boa, Zupa, obrigado, viu? Lamentar isso, mas por outro lado, de repente o Lucas no banco pode ter um papel entrando ali no segundo tempo. O São Paulo, Amanda Barbosa tá lá na frente do Morumbis para trazer um pouquinho do clima, se já tem torcedor por aí, né? Deve ter, né? Torcedor, inclusive, atrás de ingressos, né, minha amiga? Porque hoje à noite esperada 60 mil torcedores e tem uma notícia não muito boa em relação aos jogadores à disposição do Hernan Crespo, né? Pois é, Joana, boa tarde para você, boa tarde para todos. Até o começo, né, desse dia, né, de jogo para o São Paulo, jogo tão importante, a informação que a gente tinha é que o Hernan Crespo teria no banco o Lucas Moura e também o Oscar, além do Luiz Gustavo. Mais uma apuração agora de última hora, assim, da nossa produção com o Felipe Ruiz. A gente tem informação que o São Paulo não vai ter o Oscar no banco. Né? Então, se antes estava cotado para estar no banco, agora não. Né? Não estará no banco à disposição da equipe, mas vai contar com o Lucas e com o Luiz Gustavo. A gente lembra que a situação dos 3 ali, né? O Lucas está fora de campo aí há um mês.
né? O jogador passou por uma artroscopia no joelho direito, então veio se recuperando disso. O Luiz Gustavo está fora de campo há quase 6 meses, né? Desde o comecinho de abril, teve aquele caso do tromboembolismo pulmonar, veio tratando desde então, voltou a treinar aí com a equipe na última semana. Já vinha fazendo trabalhos ali com o grupo, mas sem aquela parte de ter o choque, né, ali com outro jogador, respeitando todo o protocolo do tratamento. Então fica à disposição no banco. Mas o Oscar, que vinha tratando a questão da lesão nas vértebras ali na região lombar, né, não fica à disposição para esse jogo ainda. A gente vai acompanhando para ver os desdobramentos do caso do Oscar. Mas tem já esses jogadores que são importantes aí no banco, né? A volta do Lucas também, do Luiz Gustavo. Não vão ser titulares, né? Hoje, claro, vão ficar ali como uma opção mesmo no banco de reservas. A gente lembra que o elenco vem descansado para essa partida, porque o Crespo preservou os titulares na partida de sábado contra o Santos, né? A derrota ali para o Santos pelo placar de 1-0. Não foi uma derrota que foi encarada de uma forma negativa pelo time. Há um entendimento de que a prioridade é a classificação na Libertadores, né? Por vários motivos. São Paulo, inclusive, nessa festa que se espera ter hoje aqui no estádio do Morumbi, com aproximadamente 60 mil ou mais de 60 mil torcedores, né, no estádio. Tem faixas que vão ser colocadas também, balões vão ser soltos aí no meio dessa festa. Tem uma faixa dizendo em busca do quarto, né, da quarta Copa, porque é tricampeão, quer essa quarta Copa, então precisa reverter esse placar. Que é difícil, né? 2-0 por lá, ou seja, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença jogando aqui hoje no estádio do Morumbi. A gente lembra que uma vitória por 2 gols de diferença leva a disputa aos pênaltis. E aí a gente vê uma LDU chegando numa posição até mais tranquila, porque pode empatar, pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim vai adiante na competição. Então esse é o cenário do São Paulo, que busca também essa questão da premiação, né, Joana? Então o dinheiro é importante também pro São Paulo. Chegar à semifinal pode render aí 13 milhões de reais de premiação, compensaria a eliminação na Copa do Brasil, que foi antes do que a equipe esperava. E tem a dúvida do Marcos Antônio, né? A gente não pode esquecer de falar sobre isso. Teve um desconforto muscular, é dúvida para o confronto de hoje. Pode ser relacionado, mas se não tiver condições, Alisson ou Pablo Maia, Joana. A questão do Oscar, acho que a gente criou uma expectativa de que ele poderia ir para o banco, né, que participou de até de mais sessões de treinamento do que o próprio Lucas, mas não é uma surpresa, a gente já não contava que o Oscar pudesse contribuir muito, né, para esse jogo decisivo. Agora, o pepino maior, eu acho, minha amiga, é o Marcos Antônio, que é um jogador que é muito importante para o São Paulo, muito importante para a fase ofensiva do São Paulo, que já está com dificuldade, não faz gols. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo fez 1 golzinho, e vai precisar fazer gol hoje. Então, acho que esse é o maior problema. Boa sorte pro Tricolor e bom trabalho para Amanda Barbosa, que está acompanhando o dia do São Paulo, então, nesse desafio aí de virar diante da LDU. Quem comigo, gente? Quantos gols o São Paulo precisa fazer? 3. E quantos gols o São Paulo fez nos últimos 4 jogos? Não, vamos lá. Retificando. Não, para avançar direto 3, tá certo. O São Paulo pode se classificar fazendo 2 gols. Isso, pode, mas vai... Mas até isso tá difícil, gente. Só fez 1. Meu ponto é esse, exato. E quem fez, Mário, o gol, lembra? Não lembro. Dineno, que nem verdade. A gente que escalou o Dineno. Que a gente lembrou quando fez o gol, foi verdade. Que é o único centroavante possível. É mesmo. Porque o São Paulo não tem centroavante, né? Tem atacante, mas não tem centroavante. Então, acho que o grande problema do São Paulo e o frio na barriga do torcedor hoje, que vai fazer uma festa bonita, vai ser noite de Libertadores no Morumbi, tudo lindo. Mas é isso, vai precisar fazer gols e não tem feito gols. Tudo bem que a partida passada a gente, né, contra o Santos, a gente faz um asterisco aí, porque o time estava totalmente mexido, tudo bem. Mas o fato é que os atacantes estão com dificuldade de marcar e hoje não vai ter jeito. Eles vão precisar furar um bloqueio que a LDU vai fazer, para evitar que o São Paulo faça gols, inclusive no começo do jogo. Então vai ter muita... A questão mental, já que a gente falou no jogo do Palmeiras, essa questão mental vai estar muito forte também no jogo de hoje. E aí tem essa dúvida, né, gente? Porque as novidades do São Paulo, elas estão no banco de reservas. Não dá para pensar que elas, né, que tanto o Lucas quanto o Oscar, que estão relacionados, vão resolver o jogo. Porque eles não têm condições de começar o jogo e a gente não sabe quantos minutos eles podem jogar e eles não jogam a maior tempão. Não seria nem justo colocar essa responsabilidade, mas é fato. As maiores novidades do São Paulo para esse jogo estão no banco, que é o retorno do Oscar e do Lucas. Acho que o Oscar um pouquinho mais à frente na recuperação, participou de mais treinamentos. No mais,
existe um pepininho no meio-campo também, que é bem difícil de ser resolvido, porque o Marcos Antônio é titular absoluto e ele sentiu no último treinamento, então ele que estava escalado como titular, hoje é dúvida, não sabemos se vai jogar. E aí quem forma a dupla, né, com o Bobadilla, né? Será que é o Pablo Maia? Será que é o Alisson? O outro pepino está do lado direito, né? Que o Cédric sentiu uma indisposição, então quem deve jogar é o Mailton. Olha o campinho aí, tá na dúvida já. Não sei se é pepino não, hein? Acho que é vantagem, hein? O que, o Mailton? Mailton... Se for, ó, você tá sendo injusto porque o Cédric marcou o último pênalti com o Atlético Nacional, hein? Não. Acho que o Cédric, assim, não é mal, não. Acho que é um bom jogador, mas acho que o Mailton chegou mostrando boa condição, principalmente na parte ofensiva. Mas não é o titular, né? Tá chegando agora, enfim, tem que colocar só as mudanças, porque se a gente for pensar... Não é, mas será? Então. E o ataque... Rigoni, hein? Então, mas essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de Neno, será que o Neno aparece aí do nada? Eu acho que vai de Ferreira. Aliás, o Ferreira só não jogou na partida de ida porque ele vinha de uma recuperação, né? Também tem isso. Tem isso. E aí o Rigoni... Só que o Rigoni fez um jogo bem... Eu não gosto muito de avaliar partidas na altitude, porque a gente acaba sendo um pouco injusto, né? Pode acabar sendo injusto por causa das condições adversas mesmo do ambiente. Mas a partida do Rigoni, considerando a atuação do São Paulo, neste recorte igual para todo mundo, ela foi meio apagada, né? E assim, se você for pensar o histórico atual, já tem o histórico anterior do Rigoni, ainda acho que pode ser levado em consideração, mas o Ferreira teve bons momentos nessa temporada e é um jogador que, para esse tipo de jogo, você tem que fazer 2 gols de diferença, pegar a bola e partir para cima do adversário é importante. Mas era importante também um cara para segurar a bola lá na frente, né? E isso falta para o São Paulo. Mas o Rigoni não faz isso também. Então não tem, mas esse é o meu ponto. Não tem esse jogador. Mas você tem que escolher entre o Ferreira e o Rigoni, mesmo não tendo jogador. Eu iria de Ferreira também, mas eu acho que vamos ficar com essa dúvida até uma hora antes do jogo. Quem tem que fazer esse tipo de coisa é o Luciano. O Luciano que é o jogador... Chamar essa responsabilidade. Jogador, né? que tudo que você... ele pode não entregar 100%, mas o que você pede de entrega para ele, de dedicação... Mas é por isso que Marcos Antônio é um pipinaço, porque ele é um jogador que participa das triangulações ofensivas, né? Ele é muito participativo. Então, se você perde ele, você tem como opção jogadores que não têm exatamente as mesmas valências, embora sejam bons jogadores, que é o Pablo Maia, que tem outras características, né? E que normalmente joga de primeiro volante. Então, provavelmente quem seria deslocado neste cenário seria o Bobadilla. E a outra opção é o Alisson, que era um meia e foi recuado no São Paulo, né? Passou a jogar como volante no São Paulo e agora ele não tem sido utilizado dessa forma, ele tem sido utilizado um pouco mais à frente e ele tem sentido dificuldade nessa função, tanto é que perdeu a titularidade. Lembra, o Alisson era o titular absoluto, o melhor jogador do São Paulo ano passado. E esse ano, até por essa mudança de função, ele está com um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que, você falou que o Mailton não é um pepino, tem um pepino grande aí do meio para frente e vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, mas muito mesmo. E considerando que o ataque não está resolvendo, acho que faz todo sentido a preocupação da torcida. Até pelo histórico dos confrontos, né? Tem que fazer 2 gols, coisa que não fez em nenhum dos últimos jogos. Então, exatamente. Numa Copa é difícil. É difícil, mas é o São Paulo jogando em casa, noite de Libertadores. Então só não é uma quarta. Só não é uma quarta para ficar perfeito como o torcedor são paulino gosta. A quinta é melhor. Quinta, noites de quinta. Bom mesmo noite de sexta. Nossa, aí que isso, é até arrepia. Ainda bem que na minha memória não tem nenhum jogo da Libertadores sexta-noite. Não, mas não pelo Libertadores. Vou trazer aqui algumas informações da equipe da LDU, que é o adversário do São Paulo nesta quinta-feira, em jogo que vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Como podemos ver na classificação aqui atualizada do Campeonato Equatoriano, a LDU está na 3ª colocação, em 29 jogos, somou 48 pontos. Chances de títulos na Liga do Equador, muito difícil. O Independente Del Valle é o líder do campeonato com 15 pontos de vantagem. Em 29 jogos, somou 63 pontos, ou seja, a equipe da LDU está totalmente focada no jogo da Libertadores. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe da LDU. São 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Uma dessas vitórias foi em cima do São Paulo, nesse primeiro jogo lá no Equador. E neste final de semana que passou, a equipe da LDU jogou com um time totalmente reserva e perdeu em sua casa para a Universidade Católica, que é lá do Equador, pelo placar de 4-2.
Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe da LDU. O São Paulo venceu 2 e a equipe da LDU venceu as 3 partidas. Como podemos ver, desses 5 jogos, 2 jogos foram decisivos em relação à Copa Sul-Americana. A equipe da LDU eliminou São Paulo na temporada de 2023 e os outros 2 jogos foi na temporada de 2020, onde o São Paulo conseguiu eliminar a equipe da LDU na Libertadores. Enfim, jogo importantíssimo para o São Paulo, que almeja ainda ganhar mais um título, o sonho de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Mas a vantagem da equipe da LDU venceu o primeiro jogo por 2-0. O São Paulo vai ter que se organizar, se estruturar muito bem, ver como o Crespo vai preparar a equipe para esse jogo, para tentar a remontada diante de um Morumbi completamente lotado, onde o seu torcedor vai apoiar até o último minuto. Mas aí tem essa questão de Lucas e Oscar, possivelmente, se tiver condições de jogo, se for necessário, eles entrem no segundo tempo. Espero que não seja necessário que a equipe entre com volume, porque a equipe da LDU não é uma equipe forte. Agora o São Paulo tem que se impor e tentar mostrar alguma qualidade. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!